Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada, dia 21/5/2024, estamos aqui ao vivo às 19h04, irmãos, para mais um estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para os meus pés, e através dele que eu também serei luz, e assim sempre vou brilhar. Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra. Que Deus abençoe todos os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos também que têm acompanhado esse estudo nessa noite. E nós vamos aqui, irmãos, convido a todos agora, antes de nós iniciarmos aqui, fazermos uma oração e agradecer ao nosso Deus por essa noite, né? E pedir para que Ele venha nos abençoando nessa noite. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua face, diante da Tua presença, agradecendo por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Queremos aqui apresentar as nossas vidas diante de Ti, apresentar esse estudo bíblico tão importante dessa noite, Senhor, onde nós vamos estar aprendendo a importância de confessar e deixar o pecado. Então, desde já que o Senhor nos perdoe todos os nossos pecados, Senhor, e que através dessa lição nós possamos aprender a importância, Senhor, de abandonar o pecado, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos inspire, que o Seu Espírito Santo tome, meu Pai, à frente dessa obra nessa noite. E desde já Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Desde já quero aí estar cumprimentando aí todos os irmãos. Desde já quero estar aí abençoando minha família, que já está aí também acompanhando, né? Minha filha
está no trabalho, mas eu creio que daqui a pouquinho ela vai estar acompanhando também. E desde já também já mando aqui nosso boa noite e a paz do Senhor para nossa irmã Maria Alice, nossa levita que já está aí, nosso irmão Hélio Lopes também já está aí. Fique até o final, irmãos, para receber a vitória em nome de Jesus Cristo, amém? E desde já só peço uma ajuda para os irmãos também, que os irmãos venham me orientar aí se o som está chegando bem. Hoje nós trocamos o microfone, né? Recebemos uma bênção a mais da parte de Deus aí, um microfone novo, e nós vamos estar regulando ele direitinho, né? Chegou agorinha, vamos estar regulando ele melhor para a próxima live, mas espero que o som esteja bom e os irmãos vão nos orientando aí se o som está bom. Amém, irmãos? Está aí nossa irmã Nilde Villanova e a minha prima Júlia Costa já está aí também, né? Jesus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos para a lição dessa noite, que já está aí na sua tela. Irmão Hélio disse que o som tá bom, né? Os irmãos vão me orientando aí se o som tá bom. Pedro Henrique, que é meu sonoplasta. Vai falando aí, Pedro, se tá grave, se tá agudo, que aí nós vamos arrumando aqui em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Então vamos lá. Está aí na sua tela a revista que nós estamos estudando e a lição de hoje. Nós estamos estudando segundo trimestre de 2024. Tem como título A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E nós estamos na lição número 8. Lição número 8 tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. Nossa irmã Nil disse que tá bom, né? Meu filho também. Então, benção de Deus, irmãos. Benção de Deus. Vamos sempre estar melhorando, né? Sempre para a glória do Senhor, para que mais e mais vidas sejam alcançadas. Então, olha a importância desse tema, irmãos. Confessando e abandonando o pecado. É a nossa lição número 8. E nós já vamos aqui para o texto áureo. Minha prima já está aí também, né, Cici? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Fique até o final, irmãos, para vocês receberem a vitória através da palavra do Senhor. Então vamos lá, olha só. Confessando e abandonando o pecado, né? Texto áureo está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, né? É um versículo muito famoso, versículo muito conhecido. Estamos sempre citando ele aqui, né? E hoje nós vamos estudar mais sobre isso. Então a palavra no texto áureo diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Diaconisa Daniela está aí também, né? Jesus abençoe em nome de Jesus Cristo toda a família. E nós vamos para a verdade prática. Verdade prática diz: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Olha só, irmãos, confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Nosso irmão Cauã, né, está aí também. Boa noite, Cauã, Pai do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Sempre é bom, né, ver a igreja participando cada vez mais do estudo. É uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Então vamos lá, irmãos. Já vamos aqui para a leitura bíblica. Leitura bíblica que você lê na sua casa, né? Não deixe de ler a leitura bíblica. Sempre eu posto ali no grupo, posto também nas redes sociais, porque é importante você ler para você se inteirar, né, do assunto. Leitura bíblica, Salmos 51, versículo 1 ao 12 e 1 João, versículo 1, do 8 ao 10. Nós não lemos toda a leitura bíblica aqui, porque senão, né, nós vamos passar muito tempo, né, irmãos? Então, para ganhar tempo, né, adiantar tempo aqui, nós não lemos a leitura bíblica, mas recomendamos que você sempre leia a leitura bíblica. Aliás, esse Salmo 51 é recomendado os irmãos lerem, todos os irmãos lerem ele todo o Salmo 51, e não somente o 51, mas o Salmos 32 também, muito importante para a nossa lição de hoje. E nós já vamos para a apresentação da lição. Quais são os objetivos da lição? Primeiro objetivo, compreender o que significa confissão de pecado. Segundo objetivo, mostrar o perigo do pecado não confessado, pecado oculto, né? É um perigo. E compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e restauração. Todos nós queremos ser curados,
Todos nós queremos ser restaurados, mas para isso temos que confessar e deixar o pecado. Introdução da lição nos diz: atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por dominá-lo. Às vezes, né, irmãos? Às vezes parece que o que nós puxamos aqui da internet não vem, né, corretamente. Deixa eu ler aqui na minha lição, o comecinho aqui, que diz assim, ó: atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por dominá-lo. Ah, não, tá certo, né? Tá escrito certo aqui. Então vamos lá. Atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por dominá-lo, mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Parece que tá meio sem sentido aqui, não sei se veio escrito errado, né? Mas é isso mesmo. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado, como evidência do arrependimento para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Nossa missionária Raimunda, né, está aí. Estava sem internet. Irmãos, e nós temos que orar mesmo, né, para repreender todo impedimento, porque aqui, pouco antes, quando eu apertei aqui para transmitir, a internet tinha caído também. Aí eu repreendi, né, e aí voltou. Em nome de Jesus, temos que orar, irmãos, porque é tanta impedimento que às vezes vem no estudo bíblico. Tava ali tomando banho, deu um negócio no meu ouvido também, que eu fiquei com meu ouvido tampado. Falei, tá repreendido em nome de Jesus, né, irmãos? Então vem mesmo lutas espirituais e nós temos, né, que em nome de Jesus Cristo está repreendendo. Então olha só, irmãos, a orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Então o perdão de Deus não vem de qualquer maneira. O perdão de Deus só vem através do verdadeiro arrependimento. Nós vamos aprender aqui que arrependimento é diferente do remorso. Remorso é quando nós ficamos tristes com as consequências. Mas o arrependimento é quando nós ficamos tristes com o pecado, não somente com as consequências. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Irmã Raimunda, repreende aí, para que a sua internet não caia mais. Então vamos continuar aqui, irmãos. Vamos continuar aqui para o tópico 1. Tópico 1 está aí na sua tela. A confissão de pecado. Subtópico 1. Definição. O verbo confessar, da palavra hebraica yadar, aparece como jogar, atirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal de adar, que significa estender a mão. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologel, que significa concordar com, consentir, conceder. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar que se crê ou sabe. Uma coisa importante aqui, algumas definições de pecado, né? Lá no hebraico e também no grego. Já ensinamos que a Bíblia no Antigo Testamento foi escrita em hebraico, algumas porções em aramaico e no Novo Testamento em grego. Então, às vezes, nós vamos ter que aprender algumas palavras, né, o significado dela nessas línguas. E o pecado, irmãos, nós vimos aqui algumas definições de pecado, né? A última definição que nós vimos aqui é essa, ó, que logo podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe, né? A definição de confessar é declarar o que se crê ou sabe. Ou seja, nós temos que ter a consciência, irmãos, saber, nós temos que acreditar, nós temos que ter a consciência quando nós estamos pecando e a consciência de que nós somos pecadores. Parece uma coisa óbvia de se dizer, mas quando nós estamos no mundão, quando nós não estamos ainda na presença do Senhor, na presença de Deus, nós nem sempre temos a consciência do pecado. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós não temos o Espírito Santo, muitas vezes nós não temos essa consciência do pecado também. Algumas definições de pecado que nós podemos trazer para essa noite. Nossa irmã Liette, né, já está aí também, Jesus abençoe.
Então, algumas definições de pecados, irmãos. Uma definição mais simples de pecado. Pecado, em grego, também significa errar o alvo. Pecado é errar o alvo. E ninguém gosta de errar o alvo, né? Quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo que você não consegue alcançar, quando você tem um alvo que você quer acertar aquele alvo e você erra, como você se sente? Você se sente frustrado, não é verdade? Você se sente decepcionado. É isso que o pecado faz nas nossas vidas também. O pecado, ele nos frustra, o pecado, ele nos decepciona, o pecado, ele nos entristece. Então, o pecado nós podemos dizer que é errar o alvo. Podemos dizer também que o pecado é o luto disfarçado de festa. Pecado é como luto disfarçado de festa. Parece que tudo legal, tudo bom, mas no final é luto. Podemos dizer também que o pecado é como um cartão de crédito. A gente usa agora, mas depois chega a conta. Depois chega a fatura, porque em Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E em Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado, ele até pode parecer doce, mas no final ele é veneno. O pecado, ele dá aquela falsa sensação de liberdade, mas na verdade ele nos escraviza. A palavra de Deus fala que todo aquele que comete pecados é escravo do pecado. Então este é o pecado, irmãos. Então é necessário, confissão vem disso também, ter uma consciência, é crer, é saber daquilo que está acontecendo. E quando nós estamos no mundão, muitas vezes nós não falamos assim, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. Quando nós não temos o Espírito Santo, muitas vezes nós não dizemos isso. Eu lembro, né, que quando eu ouvia falar desses negócios, a questão dos céus, né, de ser salvo, eu pensava, eu acho que eu vou pro céu, porque eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Mas aí, irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo e quando nós conhecemos a palavra, aí a Bíblia diz o quê? Diz que bom é só o Pai que está nos céus, não é verdade? Jesus Cristo, ele não disse isso? Bom é só o Pai que está nos céus? Então nós aprendemos, irmãos, que nós não somos bons, que nós somos carentes da misericórdia do Senhor e que bom é Deus. Deus que é bom, que ele é perdoador. Então é necessário ter uma consciência do pecado, uma consciência que nós somos pecadores. E quando nós temos essa consciência que nós somos pecadores, aí sabe o que acontece, irmãos? Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Quando nós conhecemos a palavra e pecamos propositalmente, deliberadamente, aí isso se torna um perigo nas nossas vidas. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Diz o seguinte, aqui vai falar do pecado deliberado, do pecado proposital. Aqui diz, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Deu para entender? Se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando nós temos a consciência, quando nós recebemos a palavra e temos conhecimento da palavra, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Jesus, ele não vai vir de novo, morrer de novo, para perdoar os nossos pecados, não. Ele já fez isso uma vez. Agora, cabe a nós responder a isso. Cabe a nós darmos uma resposta a isso. Eu costumo dizer, irmãos, que a graça, a salvação não é por esforços, né? Ninguém é salvo por esforços. Mas nós somos salvos com esforços. O esforço acompanha a salvação. Nós não somos salvos pelos nossos próprios esforços. Mas o esforço, ele vai acompanhar a salvação. Porque é necessário um esforço para renunciar. É necessário um esforço para abandonar as práticas pecaminosas. Isso faz parte também. É igual às obras. Ninguém é salvo por obras. Mas as obras acompanham a salvação. Ninguém é salvo por se batizar.
mas o batismo acompanha a salvação. Ninguém é salvo por tomar a Santa Ceia, mas a Santa Ceia acompanha a salvação. Ninguém é salvo por frequentar os cultos, mas frequentar os cultos acompanham a salvação. Então são coisas que acompanham a salvação. E a confissão dos pecados e o abandono do pecado também vai acompanhar a salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus? Então é necessário ter essa consciência que nós somos pecadores e precisamos de um Deus que nos perdoa. Dito isso, minha filha já está aí também, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Dito isso, nós já podemos avançar para o tópico 2, para o subtópico 2, que diz a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Aquilo que nós falamos, né, agorinha, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e que nós praticávamos outrora, né, porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a prática do pecado tem que ser abandonada. Porque, irmãos, o que é pecado e o que é iniquidade, né? Pecado, como nós já falamos, é errar o alvo. Agora, o que é iniquidade? Iniquidade é a prática deliberada do pecado. É a prática enraizada, né, deliberada do pecado. Por isso que quem pratica iniquidade é o ímpio. O cristão não pode praticar iniquidade. Nossa irmã Irenilde, né, já está aí também, em nome de Jesus Cristo. Certa vez, Jesus falou, né? Jesus falou que muitos vão chegar diante dele e vai falar: Senhor, no seu nome eu curei, no seu nome eu operei milagres, no seu nome eu profetizei. E Jesus vai falar assim, ó: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, isso aí é a prática, né? A iniquidade é a prática do pecado. O cristão, ele não pode mais ter a prática do pecado. Se alguém perguntar: Pastor William, mas o cristão, o nascido de novo, ele peca? Sim, ele peca, porque a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecados, nós se fazemos de mentirosos, né? E fazemos também Deus de mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o nascido de novo, ele ainda peca. Só que existe uma diferença: ele não tem mais prazer no pecado. Ele se entristece do pecado. E outra coisa, ele não tem mais pecadinho de estimação. Aquele pecado ali, né, que ele não abandona. Não, irmãos. O nascido de novo, o pecado se torna acidental, não proposital. Não é mais um pecado planejado, não é mais um pecado proposital, não é mais um pecado deliberado, não é um pecado que você vai planejar ali, não. O pecado, ele começa a se tornar mais acidental do que proposital. E quando pecarmos conscientemente, o cristão nascido de novo, ele vai se entristecer, ele não vai ter mais prazer no pecado. Porque no mundão é diferente, né? No mundão a gente peca e não tá nem aí, né, irmãos? Muitas vezes achamos bonito ainda pecar, né? Ah, a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Deixa eu só ajeitar essa luz aqui um pouquinho, irmãos. Então, quando o cristão é nascido de novo, ele não tem mais prazer no pecado e nem abriga pecado de estimação. Essa é a diferença. Então vamos continuar aqui. Aqui continua. Vou ler do começo, né? Pra gente não esquecer aqui. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende deste ato. O perdão depende da confissão e também do abandono do pecado. Não adianta só confessar. Pastor William, o que é arrependimento? Arrependimento, irmãos, não é pecar, pedir perdão e pecar de novo, não. O que é o arrependimento bíblico? O arrependimento bíblico é pecar, se arrepender, né, pedir perdão e produzir fruto digno de arrependimento. É pecar, confessar e produzir frutos dignos de arrependimento. Não pode ser aquele círculo vicioso, né? Isso não pode acontecer mais nas nossas vidas. E aqui diz, ó, essa confissão pode ser no momento da conversão, quando nós nos convertemos, nós confessamos nossos pecados, né? Ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Nós podemos pecar contra Deus e pecar contra o nosso irmão também. Mas a Bíblia diz, se nós formos oferecer a nossa oferta no altar e lembrarmos que nós temos algo, que nosso irmão tem algo contra nós, né?
Aí o que nós temos que fazer? Deixar a nossa oferta, ir lá e se reconciliar com o nosso irmão. Porque senão nem a nossa oferta não vai valer de nada. E um problema muito sério que nós vemos nas igrejas dos dias atuais é isso, é falta de perdão. As pessoas quebram os relacionamentos ali uns com os outros, né? Não libera perdão, não perdoa, não pede perdão, não libera perdão e fica por isso mesmo. E acha que tá tudo certo, que não tem problema nenhum. Mas o que a palavra de Deus fala? Se não perdoarmos nessa terra, não seremos perdoados lá no céu. Deus tem falado muito disso. Nos 3 últimos estudos Deus está falando. Deus falou isso também domingo lá na igreja, né? Na pregação da igreja. Deus falou de perdão novamente. Porque às vezes as pessoas podem não dar crédito no profeta de casa, né? Aí quando não dá crédito no profeta de casa, o que Deus faz? Ele levanta um de fora para confirmar a palavra. Né, irmãos? Então Deus tem falado muito da questão de liberar o perdão. Nós podemos pecar contra Deus, mas pecar contra o nosso próximo também. E aqui continua dizendo, ó, importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Então nós podemos dizer que o pecado, o que o pecado ele faz? Ele impede a nossa comunhão com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus. A Bíblia fala que Deus, todos os dias, na viração do dia, Deus ia ter ali, irmãos, um encontro com o homem, né? Um encontro ali mais íntimo, mais próximo com o homem. Deus já habitava ali, né? Com o homem. Deus já habitava o homem, né? Mas mas a Bíblia fala que existia ali um momento da viração do dia que Deus ia ali ter esse encontro ali com o homem, mais próximo com o homem ali. Isso nos mostra, isso representa o quê? Intimidade com Deus, né? Isso representa o quê? Comunhão, todos os dias diários com Deus. Não tinha um dia que Deus não estava ali com o homem, em comunhão com o homem também. Mas aí, quando Adão e Eva pecaram, essa comunhão foi o quê? Quebrada. O homem se escondeu de Deus. E note, quando Adão e Eva pecaram, Deus não perguntou para eles, o que você fez? Não foi isso que Deus perguntou. O que vocês fizeram? Não. Deus, ele perguntou, Adão, onde tu estás? Não é verdade, irmãos? Aonde tu estás? Não é o que você fez, mas é aonde tu estás. Porque o que significa isso? Que a comunhão foi quebrada. Que o homem se distanciou de Deus. Que o homem se separou de Deus. Que o homem se afastou de Deus. Isso nos ensina que o pecado nos separa de Deus. Irmãos, o pecado nos separa de Deus. E aí nós vamos continuar aqui, né? Que tem várias coisas que nós vamos abordar ainda. Então, irmãos, para termos uma vida de comunhão, uma vida de oração, comunhão e intimidade com Deus, é necessário, é vital a confissão e o abandono do pecado. Senão, essa comunhão ela vai ser quebrada também. Amém? Então vamos lá. Subtópico 3. O símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Então, a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Minha esposa está falando aqui que o João Kleber está assistindo também, né? Amém. Deus abençoe João Kleber, né? Em nome de Jesus Cristo. Bota um comentário aí também, João Kleber. Participa também. Em nome de Jesus, irmãos. A igreja está tendo uma consciência a mais, né? Que tem que participar do estudo. A mãe do João Kleber falou ali que ia colocar ele para assistir o estudo também, né? Então ela pediu ali para minha esposa para estar orando, né? E ali ela falou, vou colocar o Joãozinho para assistir o estudo também. E é necessário isso mesmo. Todas as mães têm essa consciência, né? E não só colocar os filhos também, mas também participar de estudo, de escola bíblica dominical. Porque a Bíblia fala, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho, falar, vai lá meu filho, é por ali. Não, é ensinar no caminho. Ou seja, é estar junto. É estar junto. Então olha só, irmãos. Quando nós confessamos o pecado, nos arrependemos do pecado, confessamos e abandonamos o pecado, aqui fala, a alma é consolada e a vida espiritual é
restaurada. Quando nós falamos de abandonar o pecado, nós temos que entender, irmãos, que isso é um processo. Não é de uma vez, não vai ser de uma hora para outra, né? Tem pecados que a gente consegue abandonar até com certa facilidade, mas tem outros que a gente tem mais dificuldades para abandonar. Então, é importante você entender isso. Não é porque você está ouvindo esse estudo que você pensa, ih, pastor, e agora? Não tem mais perdão para mim, o que eu faço? Não, irmãos, olha só. O único pecado, a Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo tem um contexto ali da Bíblia, né? Que é você ali atribuir ao diabo algo que é obra de Deus. Algo que é uma obra de Deus, você atribui ao diabo. Num contexto da Bíblia, né? Que Jesus ensinou, é isso aí. Mas tem um contexto mais amplo. Sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você negar a obra salvífica de Deus. É você pecar deliberadamente contra o Espírito Santo de Deus. É você pecar propositalmente, conscientemente contra o Espírito Santo de Deus. Então nós podemos dizer também que o único pecado que não é perdoado é aquele pecado onde não existe arrependimento. Todo pecado que existe arrependimento é perdoado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem arrependimento. Essa é a diferença. Amém. João Kleber está assistindo aí, né, no Facebook do Max. Então que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Então vamos aqui continuar. Irmãos, nós vamos aqui ler mais uma referência. Olha só que interessante aqui essa referência, que está em Provérbios 14, versículo 12. Os irmãos anotem aí uma referência também. Lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Anote aí, irmãos, para você ler depois. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Sabe o que vai dizer ali? Vai dizer que Salomão, ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Olha só, 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Isso significa que não tinha necessidade de repetir nenhum provérbio, não é verdade, irmãos? Com 3.000 provérbios, não tinha necessidade de repetir nenhum provérbio. Mas tem um provérbio na Bíblia que se repete 2 vezes para mostrar o perigo disso, né? E para mostrar a importância desse ensinamento. É o Provérbios 14, versículo 12, onde diz, ó, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. E no Provérbio 16, versículo 25, note que fala a mesma coisa. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Note, irmãos, que é o mesmo provérbio. Note que se repete 2 vezes. Por que isso, pastor William? Para nos ensinar, para nos alertar, para nos ensinar o perigo disso. O perigo de nós nos apoiarmos no nosso próprio entendimento e seguirmos o nosso próprio caminho. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, ó, isso não tem nada a ver. Não, isso aqui é uma besteira. Às vezes a pessoa peca, irmãos, e é aquele espírito do nada a ver, né? Mas isso não tem nada a ver. Isso aqui é uma bobagem. Isso aqui é uma besteira. E a Bíblia fala, tem caminhos que parecem reto, que parecem certo aos olhos do homem, mas no final são caminhos de quê? De morte. E é assim o pecado, que muitas vezes nós pensamos que não tem nada a ver. Mas isso aqui não tem nada a ver. Se a gente ficar nessa história do nada a ver, é perigoso nós não vermos, né, a glória de Deus. Porque a Bíblia fala que quem não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Então, perigo dessa questão do nada a ver, né, irmãos? Dito isso, já podemos aqui avançar. Avançar para o tópico 2. Tópico 2, irmãos. Enquanto isso, vou beber aqui um chazinho, né? Glória a Deus. Uma xícara linda aqui, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi a irmã Roberta que me deu essa xícara, né? E ela falou, pastor William, essa xícara, ela é a cara do estudo bíblico. Então hoje eu estou usando ela. Mas eu ganhei várias xícaras. Irmãos, nesse meu aniversário eu ganhei várias xícaras. E eu gosto muito de xícaras. Então, cada estudo bíblico, vou estar usando uma aqui, viu? Que os irmãos me presentearam. A cada estudo bíblico, vou estar usando uma. Todas lindas, xícaras lindas. E eu agradeço todos os irmãos aí que me presentearam. Foi uma bênção do Senhor. E eu uso muito, viu? Gosto muito também. Vamos lá, irmãos. Tópico 2. O perigo do pecado não confessado. Olha só. O perigo do pecado não confessado. Vamos lá, subtópico 1.
os males dos pecados não confessados. Irmãos, é o pecado oculto, né? O pecado oculto é um perigo. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A epístola de João corrobora... Pastor, o que é epístola? Epístola é carta. A carta de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Agora aqui nós vamos chegar num ponto muito importante. Quando se oculta o pecado, irmãos, a Bíblia fala, né, da história de... Olha a nossa irmã Raimunda já cobrando aí, ó. Eu quase tava pressentindo que a Raimunda ia cobrar a xícara dela também. Irmã Raimunda, no próximo estudo, então, eu vou usar a sua xícara. Sabe por quê? Porque quando a irmã Roberta me deu essa xícara, ela falou, pastor, essa xícara é a cara do Senhor e é a cara do estudo bíblico, né? Porque ela escreveu o versículo, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É porque tem a música, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ela fez em homenagem ao estudo bíblico também. Olha só, irmãos. Deixa eu ver aqui se eu coloco aqui na câmera. Olha só o versículo aí, ó. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não se preocupa não, irmã Raimunda. Vou usar todas. Vou usar todas. Ganhei da irmã Raimunda, ganhei do meu irmão também. Próximo estudo, a xícara da nossa irmã Raimunda. É bênção de Deus, viu, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá, olha só. Quando nós não confessamos o pecado, quando nós mantemos um pecado oculto, sabe o que acontece? Colocar aí de novo para os irmãos, ó. Olha só o que acontece. A gente vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Além da gente viver uma vida de máscara, né? A gente vive uma morte espiritual. E aqui, irmãos, nós vamos ler uns salmos muito forte. Olha só esses salmos. Salmos 32, versículo 1 ao 5. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Olha só esses salmos como é forte, irmãos. Esses salmos, ele foi escrito por Davi também. Todos sabem que Davi, ele pecou, né? Ele adulterou com Batseba. Ele mandou Urias ali para morrer na guerra. Então nós podemos dizer que Davi, ele cometeu vários pecados. Davi, ele adulterou. Davi, ele enviou o seu servo para morrer na guerra. Davi, ele quis ali encobrir o seu pecado. Davi, ele mentiu. Então foram vários pecados. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Muitas vezes a pessoa ali comete um pecado da mentira. E para consertar aquela mentira, para tentar consertar aquela mentira, o que a pessoa faz? Mente de novo. E ele vai tentando e cada vez tem que mentir mais. É porque um abismo chama outro abismo. Foi isso que aconteceu com Davi. E aí nós podemos dizer, irmãos, que ninguém pecou como Davi. Mas também nós podemos dizer que ninguém se arrependeu como Davi. Se alguém perguntar, pastor William, com tanto pecado assim, se nós formos olhar, Davi pecou até mais do que Saul. Mas qual foi a diferença? Deixa eu só voltar aqui para a câmera rapidamente, irmãos. Daqui a pouco a gente lê. Nós podemos dizer que Davi, ele pecou mais do que Saul. Mas qual foi a diferença? A diferença foi que Davi, ele se arrependeu. Saul, quando ele pecou, ele não se arrependeu. Ele sentiu ali um remorso. Ele chamou ali o profeta, né, Samuel, e ele queria que o profeta Samuel honrasse ele na frente dos homens. Ou seja, ele estava preocupado com o que os homens pensavam. Mas o salmista Davi não. Davi, ele falou para Deus, ó, Senhor, eu pequei contra ti somente pequei. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar, mas ele estava preocupado com o que Deus ia pensar. Como que Deus ia se entristecer. Essa é a diferença. Então nós podemos dizer, ninguém pecou como Davi, mas também ninguém se arrependeu como Davi. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi não é um homem segundo o coração de Deus porque é perfeito, porque não errava, não. Pelo contrário, Davi errava muito. Mas ele é segundo o coração de Deus porque ele se arrependeu, ele se arrependia verdadeiramente. Dito isso, vamos colocar aqui mais uma referência bíblica para os irmãos. Salmos 32, olha só, esse Salmos foi ele que escreveu também. Olha como Davi estava se sentindo quando ele tinha ali ocultado o pecado. Quando ele tinha escondido o pecado, irmãos. Quando ele não tinha confessado. Olha só como ele se sentia, ó.
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Agora olha só que interessante. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí olha só, irmãos, aí veio a confissão. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Interessante, né, irmãos? Aqui vai dizer que quando ele se manteve em silêncio, olha só. Quando guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. E aqui no versículo 5, ó. Então confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Tá vendo, irmãos? Então Deus, ele perdoou Davi. Mas para ele perdoar foi necessário o quê? Ele confessar. Porque quando ele encobriu, quando ele guardou silêncio, quando ele não confessou, até os seus ossos se secaram. Pastor, o que significa isso? Sabe o que significa, irmãos? O pecado, além dele atingir a nossa vida espiritual, ele atinge também a nossa vida emocional, ele atinge a nossa mente, a gente fica com a consciência pesada, não é verdade? A gente fica com a consciência pesada. O cristão, ele não gosta de pecar mais, irmãos. Ele não sente prazer. A consciência pesa. Aí a pessoa vai ficar ali triste, vai ficar desanimada, vai ficar sem confiança. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Eles fugiram da presença de Deus, eles ficaram com medo, eles perderam a confiança. E é isso que o pecado faz nas nossas vidas. Ele nos enfraquece espiritualmente e nos adoece até fisicamente também. Quando o salmista Davi disse assim, ó, os meus ossos se secaram, ele queria dizer isso, que ele ficou enfermo. Ficou enfermo fisicamente também, irmãos. O pecado, ele pode nos trazer uma enfermidade espiritual, uma enfermidade da alma, uma enfermidade das emoções e uma enfermidade da mente. Você sabe, né, quando a gente erra, você sabe ali que pecou, que errou, e aí a sua consciência fica pesada. Lá em Hebreus capítulo 10 fala que a gente tem que entrar confiadamente, né, no trono da graça e com a nossa consciência purificada. Mas para isso é necessário confessar e abandonar, irmãos. Porque senão não vai ter como a gente ficar com a nossa consciência limpa. Se a gente continuar na prática proposital, deliberada, sabendo que está errado e continuar no erro, nós não vamos ter paz. E nós vamos adoecer também. O pecado nos adoece. O pecado, nós podemos dizer que é a doença mais contagiosa que existe. Porque o pecado entrou por um só homem. A Bíblia vai dizer que o pecado entrou por um só homem, mas atingiu a todos. Então nós podemos dizer que é a doença mais mortal, mais perigosa e mais contagiosa que existe. Aí de repente você pode pensar assim, Pastor William, mas eu nunca entendi isso. Foi Adão e Eva que pecaram, por que eu também tenho que pagar o pato? Eu não estava lá, foi eles que pecaram, eu não estava lá. Mas irmãos, vamos pensar comigo também. Nós também não estávamos lá na cruz. Mas o perdão de Deus não alcançou todos nós? A misericórdia de Deus não nos alcançou todos nós? A graça de Deus não nos alcançou todos nós? E todos nós somos salvos pela graça? Então nós não estávamos lá quando Adão e Eva pecaram. Mas também nós não estávamos lá no madeiro quando Jesus Cristo se entregou. Mas esse sacrifício nos alcançou a todos também. Assim como o pecado através de Adão alcançou, né, a todos, mas o perdão de Jesus também alcançou a todos também, irmãos. Então o pecado de Adão também nos alcançou, amém? Todos nós fomos atingidos por ele. E a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque nós podemos até pensar assim, tudo bem, Adão e Eva pecou, mas nós também pecamos, nós não paramos de pecar. Não é verdade, irmãos? Então por isso que nós precisamos também dessa misericórdia sobre as nossas vidas. Então, irmãos, aqui foi dito que essa questão de não confessar, de esconder o pecado, isso adoece a nossa alma também, traz maldição para a nossa vida, traz maldição para a nossa família também. Daqui a pouco nós vamos ver que o nosso pecado ele pode atingir também outras pessoas ao nosso redor. A Bíblia fala do pecado de Acã, né? No Velho Testamento, no Antigo Testamento, a Bíblia fala do pecado de Acã.
Acã pegou ali um ídolo, escondeu o ídolo, né? E ali esse ídolo que foi roubado ali se tornou uma maldição para o povo de Israel. E ali eles não sabiam com quem estava em pecado. E ali Acã escondendo, não estava confessando, até que teve que vir à tona esse ídolo que estava escondido para que o povo de Israel, para que a maldição do povo de Israel fosse quebrada. Então esse ídolo escondido simboliza o que também? O pecado escondido, o pecado oculto que se torna uma maldição. E essa maldição só é quebrada quando esse ídolo é descoberto. Ou seja, quando esse pecado é confessado, quando vem à tona, para a maldição ser quebrada, irmãos. Enquanto tiver pecado oculto escondido, a maldição não é quebrada. Nosso irmão Matias Nogueira, né? A paz do Senhor Jesus, irmão Matias, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, dito isso, já podemos avançar, né? Eu creio que ficou aí bem claro o perigo do pecado oculto, o perigo do pecado escondido. E nós falamos aqui como que o pecado nos entristece, como que o pecado nos enfraquece. O pecado, ele tira a nossa confiança também. O pecado, ele tira a nossa confiança de fazer a obra de Deus. Se você tem um chamado de louvar, ele vai tirar a sua confiança de louvar. Se você tem um chamado de pregar, ele vai tirar a sua confiança de pregar, né, irmãos? De estar ali fazendo a obra do Senhor. Tira a nossa unção, tira o nosso vigor físico, tira o nosso vigor espiritual e tira o nosso vigor físico também. O pecado, resumindo, ele tira as nossas forças. Essa que é a verdade, irmãos. O pecado, ele tira as nossas forças. Agora, se a pessoa pecar e não estiver sentindo nada, né? Não estiver se incomodando com nada, irmão. Se sentir forte do mesmo jeito, não se importar com nada. Sabe o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo da mente da pessoa estar cauterizada. A Bíblia fala que a mente pode ficar cauterizada, ou seja, não sentir mais o pecado, né? Nossa irmã Valéria está aí também, né? Deus abençoe, irmã Valéria. Obrigado pelo presente também, viu, irmã Valéria? Amei o presente também, agradeço a irmã também. Todos os irmãos aí, em nome de Jesus Cristo, foi uma bênção de Deus esse aniversário, né, irmãos? Então é isso, irmãos. A mente não pode ficar cauterizada. Cauterizada é a mesma coisa de falar cicatrizada. Porque, por exemplo, quando você se machuca, uma ferida ali está aberta, você sente essa ferida. Mas quando essa ferida está cicatrizada, você não sente mais. Se a nossa mente ficar cauterizada, cicatrizada, o pecado não vai nos afetar mais. Nós não vamos sentir mais a consciência, né, nos cobrar pelo pecado. E o perigo da mente cauterizada. Anote aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, ó, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensino de demônios, a doutrinas de demônios. Por quê? Porque essas pessoas vão estar sendo enganadas ali por homens hipócritas que têm a mente cauterizada. Então ele vai falar da mente cauterizada. É a mente que não sente mais, né? Não se incomoda mais com o pecado. Este é o perigo da mente cauterizada, amém, irmãos? E o pecado é assim, né? Porque o pecado, como ele muitas vezes ele não tem consciência na hora, ele não tem consequência na hora, aí a pessoa vai achando que tá tudo bem, né? Que Deus não está se importando, que Deus não está se incomodando com isso. Às vezes as coisas até estão dando certo ainda, a pessoa acha que tá tudo bem. Mas não, irmãos. É como eu falei, o salário do pecado é a morte. E salário, geralmente o salário é algo que você recebe depois, né? Não na hora, né? Geralmente não é assim. Primeiro você trabalha, no fim do mês você recebe o salário. Ou no fim da semana, ou no fim do dia. É raro as pessoas que recebem antes de trabalhar, né? Normalmente é depois do trabalho. Assim é o pecado, vem depois. E uma coisa importante, irmãos. As consequências nós não escolhemos. Nós temos o direito de escolha. Nós podemos escolher, mas as consequências nós não escolhemos. As consequências nós escolhemos. E Deus, ele perdoa o pecado, mas as consequências vêm sobre as nossas vidas. O salmista Davi, ele pecou, né? Mas foi dito ali, a espada não se apartará da sua casa. Então veja que ele começou, né? A família começou a ser destruída, começou ali a morrer vários filhos de Davi. Davi pronunciou uma sentença ali, né? Tem toda uma história ali, o profeta foi ali, confrontou ele, né? Como se fosse outra pessoa que tivesse pecado. Aí o profeta perguntou, o que essa pessoa merece? Aí Davi falou, essa pessoa merece pagar 4 vezes mais. E se vocês forem ali ler a história de Davi, irmãos, 4 filhos de Davi morreram depois disso. Ou seja, aquela sentença que ele pronunciou sobre outro veio sobre a vida dele, né? Por isso nós temos que ter cuidado para não julgar o outro também,
Porque aquilo que nós julgarmos, condenarmos, pode vir sobre a nossa vida também. Então, dito isso, irmão, já podemos avançar aqui para o subtópico 2. Olha só, as consequências do pecado de Adão e Eva. Deixa eu ver aqui se eu esqueci algum versículo. Não. Vamos lá, as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal. Adão e Eva, quando pecou, e por isso recebeu sentenças divinas. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Assim, sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Já falamos um pouquinho disso, né? O que nós podemos destacar aqui, nesse segundo subtópico? Eu destaquei aqui em vermelho, ó, eles perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Tá vendo, irmãos? Então o pecado, ele tem o poder de fazer isso com as nossas vidas também. Eles perderam o direito de conviver num ambiente mais belo e perfeito que Deus criou. Tá vendo? Então o pecado, ele nos tira do ambiente mais perfeito e belo, que é a presença de Deus, que é a salvação. Nós vemos que quando Adão e Eva pecaram, aí Deus teve que expulsar eles do paraíso e teve que colocar ali querubins com espadas, né? Para que Adão e Eva não voltassem mais para o paraíso, para que eles não entrassem de volta no paraíso. Aí muitas vezes nós pensamos assim, então ele estava protegendo o paraíso de Adão e Eva. Aí nós pensamos isso, né? Então Deus ele estava protegendo o paraíso, né, de Adão e Eva, o jardim do Éden de Adão e Eva. Na verdade, irmãos, Deus ele estava protegendo o homem do paraíso. Não é que ele estava protegendo o paraíso do homem, o jardim do Éden do homem, mas ele estava protegendo o homem do jardim do Éden. Sabe por quê? Porque no jardim do Éden tinha a árvore da vida, que dava a vida eterna. Então o homem já tinha pecado. Se o homem em pecado comesse do fruto da árvore da vida, ele ia viver eternamente em pecado. Já pensou? Ia viver eternamente em pecado. Então até a questão de Deus expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, isso mostra não maldade em Deus, mas isso mostra a bondade de Deus. Isso mostra a misericórdia de Deus, porque Deus tinha um plano. Deus falou, vou tirar vocês do paraíso, para que vocês... É claro que a Bíblia não fala isso, né? Mas a gente conjectura, irmãos, a gente interpreta, né? A gente interpreta e a gente tem a revelação do Espírito Santo também. Nosso pastor Evaldo está aí, né? A missionária Rita também está aí. Deus abençoe em nome de Jesus, os pastores e toda a família em nome de Jesus. Então, olha só, irmãos. A gente interpreta isso e a gente tem a revelação de Deus sobre isso. Deus, ele tirou Adão e Eva do jardim do Éden para que Adão e Eva não viessem a comer do fruto da árvore da vida. Porque se eles comessem, eles iam viver eternamente em pecado. Porque eles tinham pecado. Então, Deus teve que tirar eles ali momentaneamente do jardim do Éden, porque Deus tinha um plano de salvação. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, né, para que todo que nele crê, né, possa ser perdoado, restaurado. E aí o jardim do Éden, a árvore da vida, vai aparecer novamente, sabe aonde? Lá em Apocalipse. Nós vamos ter o direito ainda de comer o fruto da árvore da vida, irmãos, porque Jesus veio sobre essa terra, Jesus morreu pelos nossos pecados e perdoou os nossos pecados. Então deu para entender, irmãos? Deu para entender essa questão do jardim do Éden, né? Se tem algum irmão aí que não entendeu, é só perguntar que a gente explica melhor, né? Explica melhor outro dia aí. Mas isso é importante de se entender, irmãos. É uma bênção do Senhor. Outra coisa que eu destaquei aqui, ó. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, apenas a eles, né? Mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Ou seja, o pecado que a gente comete, irmãos, pode também afetar outras pessoas. Vamos ler na palavra de Deus uma referência que nos ensina isso? Olha só, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Tá vendo? Deus, ele colocou diante de nós a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E aí ele nos ensina a escolher. Deus é tão bom que ele nos dá o direito de escolher e ainda nos ensina a escolher certo. Ele falou, escolha, pois, a vida
para que viva bem você e não somente você, mas também a tua descendência. Então, se a gente escolher a vida, nós vamos viver bem e também a nossa descendência, né? Mas se a gente escolher a morte, se a gente escolher o pecado, além de trazer consequências para as nossas vidas, vai trazer consequências também para aqueles que nos rodeiam também, irmãos. Inevitavelmente vai trazer consequências. Às vezes para o filho, às vezes para o esposo, às vezes para o irmão, às vezes para o colega de trabalho. Não importa. Vai trazer consequências, irmãos. Então nós não podemos dizer assim, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. Não, irmãos. Primeiro, que a nossa vida não é nossa. A nossa vida é de Deus, pertence a Deus. Ele dá, ele tira. Sem ele, nós não conseguimos nem respirar. Então nossa vida não pertence a nós, pertence a Deus. É ele que vai requerer essa vida de volta, né? E antes da gente pensar, eu faço da minha vida o que eu quiser, nós temos que lembrar que os nossos erros vão afetar outras pessoas também. Amém? Dito isso, já podemos avançar. Glória a Deus, irmãos, já podemos avançar? Os irmãos ainda estão aí no estudo aí bíblico? Os irmãos ainda estão aí no Facebook? Pode comentar, irmãos. Pode colocar um amém aí, que fica mais animado aqui o estudo, né? Alguma dúvida também que os irmãos tiverem, pode colocar aí também em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembrando que na última aula do estudo, nós vamos estar aqui sorteando alguns livros. E eu falei para os irmãos, se quiser deixar aí também o nome de algum livro, né? Se o irmão quiser aí dar uma opinião de um nome de algum livro aí, nós vamos estar em nome de Jesus Cristo comprando esses livros, né? Vamos fazer o sorteio para ver qual livro a gente compra e vamos sortear no final. Amém. Os irmãos estão aí atentos, né? Firmes e fortes em nome de Jesus. Vamos para o último tópico, não é isso, irmãos? Último tópico. Deixa eu ver aqui se eu esqueci algum versículo. Deixa eu ver se é o último tópico. Pera aí, deixa eu só conferir aqui. Ainda não é o último tópico, não. Último subtópico. E aí a gente já parte para o último tópico, porque a hora voa, né? O relógio não é convertido. Vamos lá, subtópico 3. As consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Já falamos sobre isso, né? O Salmos 32 mostra que por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Nós já falamos sobre isso, né? O pecado ele faz a gente perder o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Então já falamos aqui várias coisas, né? Uma última coisa que nós podemos falar aqui sobre a questão de Davi, irmãos, é que Davi, ele se arrependeu verdadeiramente, e um exemplo mais forte disso é que Davi não ficou preocupado com a coroa, Davi não ficou com medo de perder o reino, Davi não ficou com medo de perder a coroa, Davi não ficou com medo de perder o poder, de perder as riquezas, não. Davi, ele ficou com medo de perder algo que nós vamos ler agora, né? Nós vamos ler agora, irmãos. Porque, como eu falei, quando Saul pecou, Saul ele estava preocupado com o que as pessoas iam pensar de perder o poder, que as pessoas iam reprovar ele, né? Mas Davi não. Davi, ele realmente se preocupou de ter entristecido o coração de Deus. Então os irmãos vão ler todo o Salmo 51, mas nós vamos ler aqui alguns trechos. Esse Salmos é um Salmos muito lindo, né? Mas nós vamos ler aqui alguns trechos. Qual era o maior medo de Davi quando pecou? Olha só. Salmo 51, versículo 8, diz assim, ó: Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Tá vendo aí qual era o medo de Davi? O medo de Davi era perder o Espírito Santo. Era perder a presença do Espírito Santo. Porque Davi, ele já tinha tido uma experiência. Davi, ele viu Saul perdendo a presença do Espírito. Davi, ele viu Saul, irmãos, perdendo o Espírito Santo. E ele não queria passar por isso também. Davi, ele sabia que Saul estava endemoniado, ele tinha que tocar a música ali pro espírito ruim sair de Saul, né? Então ele não queria passar por isso. Ele não queria perder a presença do Espírito Santo. E aí ele falou: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E aqui no versículo 12 diz, ó: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário.
Então nós podemos dizer também, irmãos, que o pecado, ele nos tira a alegria da salvação. Olha só o perigo do pecado. O pecado, ele nos tira a alegria da salvação. E se a gente perder a alegria da salvação, irmãos, a gente não vai ter alegria em nada. Porque a nossa maior alegria é a salvação. Se a gente perder a alegria da salvação, a gente não tem alegria mais em nada. Então a gente pode ir para o mundão, pode ir para as festas, pode arrumar relacionamentos, pode fazer o que for, pode ter dinheiro, carro, casa. Mas nada disso, irmãos, é uma alegria completa, porque a alegria perfeita e completa é a alegria da salvação. Mas se a gente pecar, não confessar e não se arrepender, a gente perde até mesmo a alegria da salvação. E aí Davi pediu de volta: Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. E ele fala também no Salmo 51, porque aí eu vou poder pregar aos pecadores e os pecadores vão se arrepender. Então antes da gente sair pregando, querendo consertar as pessoas, irmão, nós temos que confessar os nossos pecados, abandonar os pecados cada vez mais. Como o apóstolo Paulo falava, né? Como o apóstolo Paulo falou: eu esmurro meu corpo todos os dias e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Tá vendo, irmãos? Então até mesmo para a gente pregar, até mesmo para a gente evangelizar, é necessário confessar e se arrepender dos nossos pecados. Porque aí sim a nossa pregação vai ser eficaz, porque Deus, ele vai nos dar cada vez mais a unção do Espírito Santo. Amém? Dito isso, já podemos ir para o nosso último tópico. O último tópico vai ser aqui mais rápido, né, irmãos? O último tópico é mais ou menos ali um resumo de tudo, né? E vai ser mais rápido aqui o último tópico. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Pastor William, o senhor falou muito de pecado, falou da consequência, do perigo do pecado. Mas qual a solução para o pecado? Como que eu posso ser curado e restaurado? Vamos falar aqui agora. Subtópico 1. Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Em 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus. É uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Então, a questão de pedir perdão a Deus. Agora, irmãos, a revista aqui não abordou esse ponto, mas eu quero abordar um ponto aqui com os irmãos. Nós pedimos perdão a Deus para termos nossos pecados perdoados. Mas a Bíblia nos ensina também a nós confessarmos os nossos pecados ao nosso próximo para nós sermos curados. Vamos ler aqui? Tiago, olha só. Essa parte aqui eu creio que é uma das partes mais difíceis, né, do cristão praticar. Olha só, Tiago capítulo 5, versículo 16, irmãos. Olha só que forte aqui, ó. Tiago 5,16, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Eu entendo o seguinte. Como eu falei, tem pecados que a gente consegue, né, abandonar com mais facilidade. Agora tem outros que a gente não consegue abandonar com tanta facilidade. Então talvez você que está assistindo esse estudo ou que vai assistir esse estudo, você pode pensar assim: Pastor William, eu tenho um pecado que eu não consigo abandonar com tanta facilidade. Eu sei que eu erro ainda nessa área, eu sei que eu tenho errado muito nessa área. E aí, irmãos, algo que nós já aprendemos algumas vezes nos estudos, né? Vamos só resumir aqui. Muitas vezes nós vamos precisar de ajuda. Nós precisamos de ajuda dos céus, mas ajuda da terra também. Às vezes nós vamos precisar de ajuda de um irmão, ou do pastor, ou de alguém de confiança, para a gente abandonar alguma prática das nossas vidas. E aí você vai chegar para alguém de confiança e vai pedir ajuda. Aqui falou aqui, ó, confessai os seus pecados uns aos outros para seres sarados e orai uns pelos outros. Então às vezes nós vamos precisar de ajuda, às vezes nós vamos precisar de acompanhamento, às vezes nós vamos precisar de oração. Eu sei que não é fácil, às vezes, né, a gente vai ter vergonha de confessar alguma coisa, confessar algo que nós não abandonamos. Às vezes nós não vamos ter vergonha. E você não vai falar para qualquer um, porque pode ser que você fale para qualquer um e a pessoa vai te denegrir depois. Não. Procure alguém de confiança,
Pode ser o seu pastor, pode ser um irmão, pode ser um familiar seu, alguém de confiança. E aí você vai pedir ajuda para essa pessoa, pedir oração, confessar. E aí nós extraímos esse ensino. Nós confessamos a Deus para nós sermos perdoados, mas nós confessamos uns aos outros também para nós sermos curados. Então, quando tiver em dificuldade, irmãos, não tenha medo e não tenha vergonha também de pedir ajuda, porque é necessário. Às vezes, mesmo com vergonha, mas às vezes é necessário pedir ajuda, né? Porque a Bíblia fala que a corda de 3 dobras, ela é mais forte, ela não se quebra com facilidade. Amém? Então, dito isso, vamos para o subtópico 2, que diz: alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. O pecado traz sofrimento tanto espiritual quanto emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho leve. Então veja, irmãos, olha só. Cristiane, né? Está aí também minha prima. Está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus, né? Então olha só, irmãos. A confissão de pecado torna a nossa vida mais leve. A confissão e o abandono torna a nossa vida mais leve. Porque a nossa consciência não vai ficar pesada. A nossa alma não vai ficar amargurada, né? O nosso espírito não vai ficar pesado. Não, irmãos. Nós vamos ter uma vida mais leve quando nós confessamos, quando nós abandonamos e quando nós tomamos posse da cura e da restauração de Deus, né? Quem faz assim encontra o caminho da cura e da restauração, conforme lemos nas palavras do salmista: enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Então já falamos aqui dessa parte, né, do salmista Davi, que quando ele ocultou, ele adoeceu, mas depois que ele confessou, ele recebeu a cura em nome de Jesus. Dito isso, vamos para... É a conclusão agora? Deixa eu ver aqui. Conclusão. É isso mesmo. Já é a conclusão. Vamos para a conclusão da lição, irmãos? Conclusão da lição diz o seguinte: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Amém, irmãos? Então, resumindo tudo, é isso, né? Para nós sermos curados e para nós sermos restaurados, para nós termos vigor espiritual, alegria da salvação, alegria no Espírito Santo, para termos a nossa consciência leve, temos que confessar e abandonar os nossos pecados. Não é de uma vez por todas. Vai ter luta sim. Eu costumo dizer, né? Não é lutar contra o pecado, porque se a gente lutar contra o pecado, a gente vai perder. Eu costumo dizer, lutar contra o pecado é como se eu quisesse lutar contra o Mike Tyson. Fatalmente eu vou perder, né? Fatalmente eu vou apanhar. Mas, irmãos, eu entendo que não é lutar contra o pecado, é fugir do pecado, é fugir da aparência do mal. É não negociar com o pecado. É não deixar brecha, irmãos. Não é bater de frente, mas é fugir da aparência do mal. Olha só, a Bíblia fala lá no livro de Tiago também, né? Que nós temos que nos achegar a Deus e Deus vai se achegar a nós. E que nós temos que limpar as nossas mãos pecadoras. Então, irmãos, quanto mais próximos de Deus, menos nós vamos pecar. Mas quanto mais longe de Deus, mais nós vamos pecar. Porque nós precisamos da força que vem de Deus. Nós precisamos da força que vem do Espírito Santo. Jesus falou, a carne é fraca, mas o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes parece que ela é forte, né? Porque parece que ela vence. Mas Jesus quis dizer o seguinte, irmãos, que nós temos que estar cada vez mais, né, na presença do Espírito Santo e com o nosso espírito fortalecido pelo poder de Deus. A Bíblia fala, andai no Espírito e jamais cumprirei a concupiscência da carne. Então o segredo é esse.
é andar em espírito. Se for, não tem esse negócio de imaginar que a gente é forte, não, irmãos. Ah, mas eu sou forte, eu venço o pecado, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, isso é soberba, né? Nós temos que confessar que nós somos fracos mesmo. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. Tem a história do publicano e do fariseu. O fariseu se achava, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu dizimo, eu oferto. Graças a Deus que eu não sou igual a esse pecador aí. Mas o publicano não conseguia nem olhar pro alto. Batia no peito e falava: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou pecador. E foi o publicano que saiu restaurado, saiu curado, saiu justificado. Então é se humilhar, é botar a boca no pó, irmão, se achegar a Deus. E aí Deus ele vai ter misericórdia de nós, vai nos curar, vai nos restaurar e vai abençoar a nossa vida e abençoar a vida da nossa família. Amém? Então, irmãos, essa foi a lição de hoje, né? E como diz nossa irmã Daniela aí, né? Se realmente nós somos fracos, mas nós temos um Deus forte, né, irmãos? Essa foi a lição de hoje. Espero que tenha falado ao seu coração e que com essa lição a gente tenha mais coragem de confessar as nossas culpas, abandonar os nossos pecados e, se precisar, procurar ajuda também. Não somente a ajuda dos céus, mas a ajuda da terra também. Amém, irmãos? Essa foi a lição de hoje. Te espero na próxima terça-feira. Deixa eu só conferir aqui qual é a próxima lição. Terça-feira, lição número 9, resistindo à tentação no caminho. Olha, vamos aprender a resistir à tentação no caminho. Lições abençoadas, né, irmãos? São lições abençoadas. A próxima revista, eu já até vi ali qual vai ser a próxima revista. Vai ser uma bênção de Deus também. Então não perca os estudos bíblicos. Incentive mesmo. Faça igual a Sabrina fez hoje, né? Incentivou o João Kleber ali a estar estudando a palavra de Deus. Incentive os seus filhos. Incentive o esposo. Incentive os amigos. Porque é a palavra de Deus que nos dá a vitória. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Amém, irmãos? Quero agradecer a todos que acompanharam o estudo. Todos que vão acompanhar depois também. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, o seu lar, sua família, sua parentela, o seu casamento. Deus abençoe a sua alma, o seu espírito, o seu corpo. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe o fruto do seu trabalho. Deus abençoe todas as áreas da sua vida. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo. E em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Fique com Deus e até o próximo estudo bíblico em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade.